Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindas, bem-vindas. Esse é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Se você não conhece o canal, seja muito bem-vinda. Aqui é um canal onde nós estudamos os conceitos iniciáticos das escolas do passado. Temos vários estudos aqui de várias civilizações já. Estudamos o Egito antigo, a Índia antiga, a China antiga, a Grécia antiga, e nesse ano nós estamos estudando o Tibete antigo. Se você já conhece o canal, já sabe qual que é a dinâmica aqui dos nossos estudos, agradecemos demais esse companheirismo fraterno de estarmos, né, juntos a cada vídeo, a cada edição aqui dos nossos estudos, e é com muita alegria que recebemos ambos, né, aqueles que estão vindo pela primeira vez e os nossos amigos que já são conhecidos aqui do nosso canal, desses estudos iniciáticos. Então, para a gente poder já ir direto para os nossos estudos, vamos aqui preparar os nossos estudos. Muito bem. Só eu deixar tudo em ordem aqui, um momentinho, muito bom. Então, aqui é a nossa primeira tela, que sempre trazemos. Gostamos sempre de relembrarmos quais são os nossos objetivos com os estudos iniciáticos, que é estudar esses conceitos iniciáticos em grupo. Fazemos com um grupo a cada quinzena, aos domingos, e depois que nós, né, nos reunimos a cada domingo nessa quinzena, nesse grupo de estudo, trazemos esse resultado, né, dos nossos estudos, compartilhando aqui o vídeo com todos, né? Também um dos objetivos é trazer os conceitos iniciáticos à nossa vivência prática. Com isso, reforça-se aqui a ideia de nós estarmos sempre observando, aprendendo esses conceitos, né, que são conceitos milenares, mas que dialoga com os nossos comportamentos, nossos sentimentos, as nossas experiências no hoje, no agora, no dia a dia. Então, a ideia é sempre trazer o que a gente aprende aqui, tentar colocar nas nossas experiências cotidianas, né, na nossa vida e naquelas experiências e nos relacionamentos de cada dia, e depois, posteriormente, quem sabe, levar aí essas ações práticas para toda a sociedade em forma do nosso trabalho e através do testemunho. Então, nós já trilhamos aqui a nossa agenda do primeiro semestre. Então, se você está chegando pela primeira vez, é só ir lá, né, na playlist aqui, vocês vão ver que vai ter todos esses vídeos, né, que nós já estudamos nessas datas, e essa aqui é a nossa agenda que que iremos fazer nesse segundo semestre. Então, para a gente dar uma voltadinha aqui, hoje o objeto de estudo desse vídeo são os itens de 11 a 15 da introdução, então são as páginas 147 a 165 deste livro, que é o nosso livro texto, para quem não ainda está, né, habituado aqui com a nossa rotina de estudo, e sempre trazemos uma reflexão, muitas vezes até do próprio livro, né? Alguma passagem do próprio livro que serve para dar introdução aqui ao vídeo, como uma forma da gente criar um ambiente já místico, um ambiente de reflexão. Trouxemos aqui uma passagem que está no Udana, Buda falando: a um reino, ó discípulo, desprovido de terra e de água, de fogo e de ar. Não é um espaço infindo, nem um pensamento infinito, nem um nada, nem ideias, tampouco não ideias. Não é nem este mundo, nem aquele. Eu não chamo isso de uma chegada, nem de uma partida, e tampouco uma permanência. Não se trata de morte, nem de nascimento. Trata-se de algo sem base, sem progresso, sem parada. Trata-se
do fim do sofrimento. Aí, é muito bonito, né? Essa passagem de Buda trazendo essa ideia de nós chegarmos no fim do nosso sofrimento. Os conceitos espíritas é quando a gente chega, atinge, né, um grau de evolução espiritual que nós não precisemos mais encarnar. Se nós formos fazer uma analogia com os preceitos bíblicos, aquilo que está na Bíblia, isso a gente vai chamar de ressurreição. Então é quando eu ressurjo para a vida eterna. Quando que eu ressurjo para a vida eterna? Quando eu não preciso mais de um corpo físico. Então não vou ter mais sofrimento, não vou precisar mais reencarnar. É o fim do processo, né? Vamos falar, não o fim, mas é um estágio de um processo final de reencarnação. Depois eu vou continuar a minha evolução ainda, né, espiritual, mas já dentro de um aspecto mais como aquele que é o co-criador, aquele que ajuda, né, a divindade, Deus, o tudo, o nada, o todo, o Senhor Supremo, o nome que a gente quiser utilizar, é quando a gente, nosso espírito chega em tal evolução que nós auxiliamos, né, essa divindade na criação do universo. Então, é isso que Buda está aqui nos alertando, é quando a gente chega no final do sofrimento. Então, o item 11 que a gente vai citar aqui vai falar sobre a cosmografia, né? Que é essa ideia budista, né? De como é formado o cosmos, então, como é entendida pelos lamas e a qual aludimos continuamente através do nosso texto, em particular em relação com a doutrina do Renascimento. É um assunto bastante vasto e complexo, essa cosmografia. Então, ela considerar aqui em detalhes envolveria uma interpretação tanto exotérica como esotérica. Vamos relembrar aqui esses dois conceitos, né? Exotérica, que é com X, isso aí são ensinamentos que a gente pode compartilhar com qualquer pessoa, ela não precisa ter um conhecimento prévio, ela não precisa ter uma preparação, é quando a gente traz o conhecimento e leva para todo mundo. Então, a gente poderia falar que dentro, quando a gente lê, fazer uma analogia, né, com os conceitos bíblicos. Quando a gente lê uma parábola, essa parábola que está escrita ali, do jeito que está escrita, é um conhecimento exotérico, com X. Conhecimento que vai para todo mundo. E a explicação da parábola, o que significa cada coisa da parábola, já é um conhecimento esotérico, que a gente trabalha mais para dentro, mais para algumas pessoas, um entendimento mais profundo. Então, se a gente fazer uma analogia com algo que é fácil da gente entender, tipo uma cebola, então a gente vai falar que as primeiras camadas, ou a primeira camada da cebola, se o conhecimento tivesse ali, é para todo mundo olhar. E as camadas mais profundas de conhecimento da cebola, elas são um conhecimento esotérico, que só algumas pessoas conseguem ter, porque teve uma preparação anterior, ou teve, conforme a gente diz aqui, uma iniciação apropriada para poder entender isso. Então, tanto exotérico como esotérico deu uma enorme quantidade de doutrinas de origens mais ou menos brahmanista, quer dizer, ali ela está pautada bem ali nos brahmas, nos conceitos hinduístas, que dizem respeito aos muitos estados dos seres sensíveis no samsara, ou no mundo, nos cosmos, né? Ponto de vista do filólogo cristão, tais doutrinas parecem deixar transparecer um profundo conhecimento, transmitindo desde tempos antigos de astronomia, da forma e do movimento dos corpos celestes, assim como a interpenetração dos mundos e dos sistemas de mundos. Então, de novo, essa cosmografia
ela vai estar lidando desde tempos remotos, né, com os movimentos desses corpos celestes, com a interpenetração dos mundos, né, dos sistemas de mundos, e isso a gente faz uma analogia com o Espiritismo quando nós buscamos a literatura de André Luiz, em algumas obras, ele vai falar dessa interpenetração, né, essa interligação desses mundos que existem, que lá, né, dentro do conceito espírita, dentro desse conceito trazido por André Luiz, nós vamos chamar de colônias espirituais. Elas estão interligadas, né? Aquele mundo, vamos falar assim, espiritual está interligado ao nosso mundo. Então, são sistemas de mundos interligados. Esotericamente falando, quer dizer, quando o conhecimento está para dentro, né? Aquele conhecimento só trazido pelos discípulos que estão sendo preparados para ter esse conhecimento, o Monte Mero, isto é, a montanha central da cosmografia hindu e budista, em torno da qual a nossa cosmos se acham dispostos em 7 círculos de oceanos, separado por 7 círculos concêntricos de montanhas douradas e um cubo universal, o suporte de todos os mundos. Então, para eles, ali, né, o centro de tudo seria esse Monte Nero, né, Mero, e ali os cosmos, os mundos estão dispostos em 7 círculos separados por mais 7 círculos concêntricos, né, dando a mesmo espaçamento, e o cubo, né, universal seria o suporte desses mundos. É um conceito bem difícil da gente entender, né, esse conceito esotérico, um entendimento bem complexo, né, para nós aqui ocidentais, que nós não nos formamos, né, no entendimento hinduísta e nem muito menos budista. Então, para nós fica muito complexo ter esse entendimento, né, dessa separação circular. Aqui, de novo, a gente vai ver o número 7, que é usado muito simbolicamente em várias tradições, né, inclusive as tradições do cristianismo, né, vai estar falando sobre esses 7 em alguns livros lá da nossa Bíblia cristã e também da Bíblia hebraica, e esse simbolismo de 7 mundos, né, circulados e separados por oceanos, etc., a gente pode interpretar também como se fosse mundos separados por energia do cosmos, né, energia cósmica universal e qualquer outro tipo de energia. Como ilustração, vai vir aqui a cebola que a gente falou anteriormente, né? Uma cebola com 15 camadas poderia representar, grosso modo, a concepção lamaica do nosso universo. O centro ao qual estão unidos essas 15 camadas é o Monte Nero. Então, se a gente pegar a cebola, o centro da cebola que vai unir tudo né, essas camadas da cebola seria esse Monte Nero. E abaixo encontram-se os vários infernos, acima, sustentando pelo Monte Nero, estão os céus dos deuses, os mais sensuais, como os 30 céus, onde reina a Hidra, né? Indra. Então, aqui ele está fazendo de novo uma analogia com a cebola, falando das camadas, né? Então, o que une todas as camadas, aquele que dá a liga, que segura todas as camadas, que prende essas camadas em algum lugar, nessa cosmografia seria o Monte Nero, e cada camada vai representar aí os céus, os infernos, etc., os mundos separados aí por esse oceano. Como ápice, acha-se o céu final, chamado o Supremo, em tibetano, o Ojmin, sendo o último ponto do nosso universo, o Ojmin como vestíbulo do Nirvana, é o estado de transição que leva do mundano ao divino. E assim é precedido pela influência divina de o menor de todos, personificando
personificação lamaica do Nirvana. Então, esse céu superior, aí, para os lamas, né, seria o Nirvana, como para os budistas também, né, o Nirvana seria esse céu supremo, né, onde que a gente ia chegar aí, nesses mundos superiores, nessa cosmografia. Por espiritismo, a gente vai chamar de mundos felizes, né, ou de mundos celestes, de mundos crísticos, mas já os mundos celestes, felizes, eles já estão nessa categoria aí, então que a gente não precisa mais ter a obrigação, né, de estar na carne, e só vem na carne se a gente tiver algum tipo de missão. Ainda dentro da cosmografia, né, o continente do leste é chamado em tibetano de Lupa, ou vasto corpo. A sua forma simbólica é semelhante à da Lua, no quarto crescente, e sua cor igualmente branca, sendo que as faces de seus habitantes são também crescente e seus espíritos são calmos e virtuosos. Então, ali, aqui nessa cosmografia, ele vai separar aí nesses pontos cardeais, né, continente do leste, norte, sul e etc. Aqui começou com o leste, e quem está no leste, a cor que prevalece é o branco, e os espíritos que ali vivem, né, nesse continente, a gente pode chamar nesse mundo, a gente pode chamar nessa colônia espiritual, o nome que a gente quiser dar, são espíritos calmos e que têm virtudes. O continente sul é o nosso planeta Terra, chamado de Jambulim. Desta forma, Jambulim deveria significar a região ou o continente onde o jambo cai na água. Sua forma simbólica é semelhante à do omoplata de um carneiro, isto é, subtriangular, ou melhor, a forma de uma pera, com a qual a face dos habitantes se assemelham. Sua cor é o azul, é óbvio, né? Se é o nosso planeta Terra, a nossa Terra, né, é conhecido como planeta azul, então faz muito sentido. Há riquezas e fartura nele, a gente percebe isso, assim como o bem e o mal. Então também percebemos isso, né, que aqui existem os dois estados, o estado do bem e o estado do mal, e ele é tido como o menor dos quatro continentes. Olha que interessante, é o menor, né, para essa cosmografia budista, hinduísta, tibetana. O continente do oeste é chamado de Balonchit, que significa literalmente vaca mais boi mais ação. Em sânscrito é o Godana, ou riqueza dos bois. Sua forma é a do sol, a sua cor é vermelha. Seus habitantes, cuja face são arredondada como o sol, são considerados muito poderosos e habituados a se nutrirem de gado, né? Por isso que está o nome aí, né? Vaca mais boi mais ação. Então eles têm também a nutrição por carne. Nós aqui no nosso planeta tem uns que tem, outros não, mas aqui nesse continente oeste, pela tradição, pela cosmografia, é dessa forma. E, por último, o continente norte é o Daminian, ou Graminian, o que equivale em sânscrito a Uttarakuru, ou raça Kuru, do norte. Sua forma é quadrada e sua cor é verde. Seus habitantes têm a face igualmente quadradas, com os dos cavalos. As plantas fornecem tudo o que necessitam como alimento, e o Kuru, ao morrer, assombra as árvores como espíritos das árvores. Este é o maior dos continentes. Então, aqui eles não são carnívoros, né? Eles são vegetarianos, né? Come tudo que precisam e tira tudo que precisam, né, das plantas, e é o maior dos continentes. Essa daí é um pouquinho da cosmografia, da ideia aí de formação do cosmos nessa tradição. De novo, é bem distante, né, do que a gente estuda, mas é uma das partes aqui introdutória
que a gente está estudando do livro, para depois também entender toda a parte intermediária dos bardos, né, o que acontece nos bardos e a significação. Isso aqui vai nos auxiliar lá nas interpretações de quando estivermos estudando os bardos. E isso termina aqui o item 11, vamos então para o item 12. No item 12, que é o resumo dos ensinamentos fundamentais, antes de passarmos para as sessões finais dessa introdução, que trata do próprio manuscrito, podemos resumir os ensinamentos principais do bardo da seguinte forma, e aqui a gente vai ler, né, todos os itens, né, desse resumo dos bardos Todol, né, ou do bardo Todol, o que significa ele, qual que é a sua formação. E o item 1 vai falar que todas as condições ou estados possíveis, ou reinos da existência do samsara, céus, inferno, mundos, dependem inteiramente dos fenômenos, ou, em outras palavras, não passam de fenômenos. Então, aqui, tudo que está falando aqui são fenômenos, né, do samsara, desse céu, desse inferno. Na realidade, tudo está dentro da nossa mente, e a gente vai ver mais ou menos isso. Todos os fenômenos, eles são transitórios, ilusórios, olha que legal, por isso que está dentro da nossa mente, irreais, inexistentes, salvo para a mente samsárica que a percebe. Então, assim, ele não existe, mas se está dentro da minha mente, eu crio esse mundo, ele passa a existir. Por isso que o controle aqui da mente, a gente vai ver isso, né, dos nossos pensamentos, ter a meditação, ter todo esse controle nessa tradição do bardo Todol, a gente vai ver que é muito importante, né, ter o controle da mente, desapegar dos desejos, da matéria, ter o treinamento da percepção espiritual das coisas positivas. Está tudo interligado aqui nesse item 2, né, do resumo aqui dos ensinamentos fundamentais do bardo Todol. Não existe na realidade, em lugar algum, seres tais como deuses, demônios, espíritos ou criaturas sensíveis. Todos não passam de fenômenos que dependem de uma causa. Qual é a nossa causa? A causa é a nossa mente. E a gente vai ver isso. Essa causa é um apelo ou uma sede de sensação de acordo com o estado da instável existência sansárica. Então, tudo vai depender do que eu estou emitindo, né? Ele é tudo fenômeno, mas ele tem uma causa. Qual é a causa? Sou eu mesmo. Eu faço a causa desses fenômenos. Por isso que eles não existem, eles são irreais, mas ele acaba sendo real para aquele que está emitindo essa energia, essa vibração, que constrói aquilo mentalmente falando e passa a ser uma realidade. Enquanto essa causa não for superada pela iluminação, a morte seguirá o nascimento, e o nascimento a morte incessantemente, assim como acreditava o sábio Sócrates. Então, ele vai citar muitas vezes nos nossos estudos, a gente está vendo, ele cita, né, esses conhecimentos filosóficos da Grécia Antiga, que eles detinham, né, essa percepção do mundo espiritual, acreditavam na reencarnação e etc. E isso faz com que, se eu não elimine a causa do fenômeno que eu estou emitindo, qual é a causa? Está dentro de mim. Então, são as minhas escolhas, do que eu estou vibrando, o meu pensamento, o que faz eu me mover, quais são os meus desejos, os meus apegos, tudo isso vai ser a causa desses fenômenos. E eu preciso superar isso para sair desse ciclo de morte, renascimento, renascimento, morte, que é conhecido como o samsara. O 6. A existência do pós-morte não é senão a continuação, sob condições modificadas, de todos os fenômenos nascidos da existência no mundo humano, sendo ambos igualmente estados kármicos. Então, se eu nasci aqui na Terra, o pós-morte não é nada mais do que uma continuação desses karmas que eu estou vivendo aqui na Terra, eu vou viver também no mundo após a morte, segundo aqui as tradições espíritas, no mundo espiritual. Se a gente for lá dentro do Evangelho, será
nos reinos dos céus, e por aí vai esses mundos após a gente passar nesse processo da desencarnação ou da morte, né? A natureza da existência que intervém entre a morte e o renascimento, neste ou em qualquer outro mundo, é determinada pelas ações antecedentes. Então, aqui está falando um pouquinho de causa e efeito. Tudo vai depender das minhas escolhas. Então, o resultado da minha morte e do meu renascimento vai depender do que eu estou fazendo hoje. Por isso que a gente fala que esses ensinamentos transcendentais, eles precisam ser aplicados na nossa vida hoje. Para quê? Para que o que eu faço hoje vai sendo refletido naquilo que vai acontecer nas minhas próximas experiências. 8. Encarada a partir de um ponto de vista psicológico, a existência do pós-morte é a continuação de um estado de sonho naquilo que poderia ser descrito como a quarta dimensão do espaço, que é pleno de visões alucinatórias resultantes diretos do conteúdo mental daquele que as percebe, feliz e celestial se o seu karma for bom, miserável e infernal se o seu karma foi ruim. Então, o que é o karma aqui? São as consequências daquilo que eu estou fazendo hoje. Falando de uma maneira bem simplória, depende muito do que eu estou, né, nessa analogia evangélica, não, de plantio, de colheita, que tanto é falado por Jesus na Bíblia cristã, no Novo Testamento. Aquilo que a gente planta é o que a gente vai colher. Então, depende do que eu plantar. For bom, eu vou ter uma percepção, né, de visões felizes e celestiais. Se o que eu planto hoje não for tão bom, eu vou ter miseráveis e infernais. 9. A menos que a alucinação seja alcançada, o renascimento no mundo humano seja diretamente a partir do bardo ou de qualquer outro mundo, paraíso ou inferno, ao qual o karma o tenha levado, será inevitável. Então, assim, se eu não alcancei essa autoiluminação, eu vou ter que voltar novamente em algum mundo, nesse, né? Está falando isso, nessa própria terra, ou em outro mundo que eu tiver a oportunidade, voltar, porque isso vai ser inevitável. Vou precisar disso para quê? Para eu buscar a minha autoiluminação. E tem 10. A iluminação é o resultado da percepção da irrealidade do samsara, da existência. Então, se eu perceber que tudo que eu estou vivendo aqui não é nada real, e eu viver isso plenamente na minha vida, entender que, cara, eu estou aqui de passagem, tentar viver em harmonia com todos os seres, né, o máximo que eu conseguir, sempre estar em ligação mental com as coisas que transcendem a matéria, não ter apego, minimizar o máximo possível os meus desejos, né? Isso vai me desprendendo, então eu consigo aí ter, sair desse samsara, né, desse ciclo de morte e renascimento, renascimento e morte, e me auto-iluminar. 11. Tal percepção espiritual é possível no mundo humano ou no importante momento da morte terrena, ou ainda durante todo o pós-morte ou estado do bardo, ou em certos outros reinos não humanos. Então, aqui ele vai acreditar em coisas, né, de reinos que não são humanos. Já para nós, a nossa crença já é diferente, a gente vai ver isso mais para frente, estudar bem isso, né, nos próximos vídeos também, porque aqui vai falar de certas coisas que hoje nós já temos o entendimento, né, que a gente não vai conseguir reencarnar em reinos não humanos a partir do momento que nós chegamos nesse reino do homem, né? Então aí agora ou fica estável no reino do homem, ou a gente vai para frente na simbologia, sai do reino hominal e vai para o reino angelical. Vamos virar anjos, né, na simbologia evangélica. 12. A prática do yoga, isto é, do controle dos processos do pensamento, propiciado pela concentração da mente, com um esforço para o conhecimento real, é essencial.
É aquilo que a gente estava comentando. Então, eu preciso ter o controle da minha mente, e essa prática do yoga, né, da meditação, ajuda a gente a controlar o que a gente está emanando, né, criando no nosso interior, porque nesse estado do pós-morte, essa criação interior ela vai ser refletida para fora e pode virar uma realidade para nós, apesar dela ser ilusória. É bem complexo entender esse ensinamento, mas é mais ou menos isso mesmo. Ela é uma ilusão, mas a partir do momento que eu projeto isso, ela acaba virando uma realidade para mim. Mas eu consigo trabalhar isso se eu tiver, né, esse controle mental e entender que isso é uma ilusão, que é eu mesmo que estou criando, aí eu acabo desfazendo essa percepção e vou seguindo aí dentro dos barcos. A gente vai ver isso com detalhe mais para frente. O 13. Essa prática é realizada da melhor maneira sobre a orientação de um guru ou um mestre humano. É óbvio, né? Se tiver alguém que já ali, né, que já trilhou esse caminho, fica muito mais fácil para nós aqui no Ocidente. É mais difícil a gente ter aí um mestre ou um guru, mas, né, isso também a gente pode tentar fazer por nosso próprio esforço, né, buscar esse controle mental. O maior dos gurus conhecido pela humanidade nesse ciclo em que vivemos é o Gautama Buda, né? O Buda que para eles é o maior deles, é aquele que conseguiu a iluminação, que trouxe todos esses ensinamentos. O 15, sua doutrina não é única, mas é a mesma doutrina que tem sido propalada no mundo humano para se alcançar a salvação, para a libertação do ciclo do renascimento e morte, para a passagem pelo oceano do Sansara, para a realização do Nirvana, desde tempos imemoriais, por uma longa e ilustre dinastia de Budas que foram os predecessores de Gautama. Então, aqui nessa tradição do Bardo Todol, vai falar que antes do Buda houve outros Budas trazendo esse ensinamento, só que, né, não estava nada escrito, não tinha nada relatado, mas isso já vem de muito tempo que a nossa memória nem lembra direito, mas está aí essa doutrina. E esses Budas, né, são essa referência, né, de libertação, de autocontrole e de autoiluminação. 16. Seres espiritualmente menos dotados, bodhisattvas ou gurus, neste mundo ou em outros, ainda que não libertos da rede das ilusões, podem, entretanto, conceder graça e poder divinos ao Shishya, isto é, pelo discípulo que está menos adiantado no caminho do que eles. Então, aqui, essa tradição, que é uma tradição de ouvir os ensinamentos, então, alguém que ainda não está muito liberto pode conseguir a graça através da condução ou da orientação desses discípulos, né, desses gurus, desses bodhisattvas. 17. A meta é e só pode ser a emancipação do samsara. Qual que é a nossa meta? É sair desse ciclo de renascimento e morte e renascimento. Se a gente for pegar aqui, a meta do cristianismo é ir para o céu. Para eu poder ir para o céu, eu preciso me preparar. O meu corpo tem que estar apropriado para ir para esse céu, né, para esse celeste. O Espiritismo vai falar de mundos felizes, mundos celestes, céu, nirvana, paraíso, o nome que a gente quiser dar, cada tradição vai falar a sua tradição. Essa é a nossa meta. É também a emancipação advém da realização do nirvana. É isso que a gente está falando. A gente vai tentar entrar nesse nirvana. O nirvana é não sansárico, quer dizer, ele não tem ciclo de morte e renascimento nesse nirvana. Estado além de todos os paraísos dos céus, infernos e mundos. Quer dizer que ele chegou lá em cima, não vai ter, né? Ele é o fim do sofrimento, ele é a realidade pura, que é a nossa essência, e é isso. Então, nós chegamos aqui no final no 21, né, do resumo desses ensinamentos fundamentais. Então, qual que é a nossa meta? Chegar lá em cima,
é entrar no nirvana, no céu, no paraíso, é chegar no fim do sofrimento, é ver a realidade como ela é mesmo, que a gente não conhece ainda. Então, se a gente fosse fazer um paralelo com o que a gente conhece aqui no Ocidente, a gente ia falar que nós temos que entrar no estado, né, mais perfeito possível, mais próximo possível de Jesus. E o exemplo que o próprio Jesus dá é o estado de João Batista, né, de Elias, que é aquele que nasceu de mulher, segundo as palavras do Cristo, que está trazido aí na Bíblia cristã, é o maior entre aqueles nascidos de mulher, né? O João Batista, né? Ele tinha sido lá atrás, né? Elias, o profeta Elias, mas quando ele vem, ele já não é mais o profeta, né? Ele já evoluiu, porque passou muito, centenas de anos, milhares de anos, possivelmente, né? De Elias para João Batista. Então, ele se aprimorou ainda mais e, segundo as palavras de Jesus, João Batista é o mais evoluído na época dele, né? Há 2000 anos atrás, ele era aquele mais evoluído entre os nascidos de mulheres. Então, agora nós vamos para o item 13, que é o manuscrito, vai falar do manuscrito em si, né? Aqui na introdução, o autor e o tradutor, né? Então, vai falar que a cópia do manuscrito do Bartodol foi concedida ao editor, né? Tradutor aí, no princípio de 1919, por um lama, né? Da seita Cargilta, da Escola do Chapéu Vermelho, ligado ao mosteiro de Bhutia Basti, Darjeeling. Segundo ele, o manuscrito havia sido trazido através de sua família por várias gerações. Esse manuscrito difere de qualquer outro manuscrito que eles tiveram contato, tanto o editor como o tradutor, pelo fato das ilustrações, né, estar bem pintadas, coloridas, aí todos os folhos, né, está dentro do próprio texto. Ele não é um texto e tem aí a pintura, os folhos à parte. Ele está dentro do próprio texto, né? Então, se a gente for no livro, a gente vai ver lá que vai ter os folhos. Aqui no livro ele não está colorido, mas o manuscrito original que eles pegaram estão coloridos os desenhos, né? O manuscrito é bem mais velho que a xilografura e aparece haver sido copiado de um manuscrito ainda mais antigo. O manuscrito não é datado, mas o tradutor achava que deveria ser de uns 150 a 200 anos, né? Ele deve ter presenciado muitos serviços e deve ter sido lido inúmeras vezes em serviços fúnebres, né, funerais. Sua caligrafia é excelente, sobre papel comum usado para manuscrito pelos tibetanos e pelos povos do Himalaia, né? Esse papel era feito da pasta da casca do Adal, conhecido também como dafin, um tipo de louro. Então, pegava um tipo desse louro que a gente deve usar, deve ser esse louro que a gente usa, a folha, né, que a gente usa na nossa culinária, mas a casca, né, da árvore ali, ele cata nessa casca para poder formar essa pasta e formar o papel. Em geral, são os próprios lamas que fabricam esse papel nos mosteiros, né? O número total de fólios que compõem esse manuscrito é de 137. A maioria dos fólios contém 5 linhas de matéria, poucos apresentam 4. A página título contém 2 linhas. Então, ele está citando aí como que era o manuscrito, que eles, né, tiveram contato para poder fazer a tradução e a edição aqui do Bardo Todol. São escritas com a página título em ouro, agora bastante desbotado, sobre um fundo preto. As ilustrações aparecem em 14 desses fólios. Então, estamos falando de 130 e pouco, em 14 tem ilustração, estando cada uma delas no centro do texto, de um dos lados do fólio. Então, sempre está ali as ilustrações, né? Todas as ilustrações do manuscrito. Aparecem no Chine de Bardo, no primeiro livro,
Nessa tradução contém anotações abundantes que explicam o nome textual de cada divindade e o equivalente sânscrito, quando há, como frequentemente é o caso. Então, quando tem aí o equivalente sânscrito, o livro está colocando aqui na tradução, né? O nosso texto, sendo da escola primitiva ou escola do chapéu vermelho, e atribuído ao próprio grande guru Padmasambhava, que introduziu o budismo trântico no Tibete, foi concedido por nós como sendo substancialmente representativo da versão original, que, com base em evidências internas derivadas do nosso texto manuscrito, era provavelmente, pelo menos no essencial, pré-budista. Então, está falando que esse, né, manuscrito é antes aí do Padmasambhava introduzir a ideia, né, do budismo trântico no Tibete. Então, a partir da versão xilografada, assim como por outras fontes tibetanas, sabemos que o Bardo Todó originou-se, ou melhor, foi pela primeira vez redigido no tempo do Padmasambhava, no século VIII depois de Cristo, lá para os anos 700, né? Entre 700 e 800, quando o Padmasambhava foi lá para o Tibete e levou o budismo. Então, ali foi escrito pela primeira vez. Por quê? Porque a tradição dessas escolas iniciáticas do passado sempre foi uma tradição oral. Então, você passava oralmente, você não escrevia os ensinamentos. Os discípulos tinham que guardar na mente, de tanta repetição, ele guardava na mente, né? Todo aí o conteúdo desses ensinamentos. E depois aí, com as xilografuras, né, e com a parte da escrita, eles acabaram deixando escritos esses ensinamentos. Ainda na origem do Bartodol, então ele foi guardado e só quando os tempos estavam maduros para o seu aparecimento no mundo é que veio à luz por Rikzin Karnalingpa. É o seguinte, o relato da versão xilografada. O Bardo Todol é, por consequente, um dos livros tibetanos perdidos recuperado por Rikzin do Karma Lingpa, que é considerado uma emanação ou reencarnação do Padmasambhava, o fundador do lamaísmo. Então, né, Padmasambhava vem introduzir aí essas ideias lamaicas, né, o lamaísmo, e também, junto com o budismo, vem trazer tudo isso, de certa forma, né, que foi aí iniciada, né, por um rei, né, o Tritsong Tetsan. A gente viu isso lá no primeiro vídeo, né, na introdução aqui dos nossos estudos, na apresentação do estudo. Se você não viu isso, pode ir lá voltar na playlist e pegar o primeiro vídeo aqui da playlist do Tibete Antigo. Vai estar falando aí desse Tritsong Detsan, né, que era um rei que vai convidar aí Padmasambhava, né, que é o nascido do Loto, mais conhecido pelos tibetanos como o Rinpoche, né, Padmasambhava, ou o Precioso Guru, para ir ao Tibete, e ele vai lá, né, por esse tempo, como um professor de yoga de grande universidade budista de Nalanda, na Índia, e bastante famoso pelos seus conhecimentos de ciências ocultas. Ele era natural de Udyanã, ou Swat, hoje onde está o Afeganistão. Então, esse grande guru, Padmasambhava, viu ali uma excelente oportunidade, que esse convite que o rei fez para ele, ele aceita, e ele vai ali através do Nepal, né, vai chegar ali no Tibete, nos meados aí de 1700, por isso que é o século VIII, né, entre 700 e 800, então 747 mais ou menos, e ele vai lá
ser convidado para tirar esses demônios, que tinha uma tradição lá, que teve uma enchente grande, eles acreditavam que era demônios, etc., terremotos, enchentes, etc. E esses terremotos, esses aspectos, como que eu posso falar, que é da própria natureza, né, natural, esses desastres naturais, ele vai cessar de alguma maneira, e aí todo o povo fica admirado e etc. E ele vai começar com essa força, né, no mosteiro ali, e ele vai estabelecer essa comunidade e vai fundar aí em 1749 essa ideia aí dos lamas budistas tibetanos. Então vai trazer a ideia lamaica junto com o budismo e vai fazer o sincretismo com esses conhecimentos do bom e por aí vai. Então, Padmasambhava, aí na origem ainda do bardo Todol, né, que está explicando aqui, ele adota também alguns dos seus discípulos como o poder iógico, né, de reencarnação no tempo propício. Então, conforme determinava a astrologia, para que reconhecesse esses textos enterrados, juntamente com os tesouros ocultos que ele e outros requisitos necessários ao correto desenvolvimento dos rituais contidos nos textos. Esta é a tradição geralmente aceita. Então, o que eles fazem? Eles vão lá e fazem um tipo de uma programação, né, para ter uma reencarnação desses discípulos, para que eles possam catar esses ensinamentos quando eles voltarem e dar sequência nos ensinamentos. A tradição aqui vai falar que Padmasambhava ele cata esse ensinamento e, de certa forma, ele deixa meio que escondido para que nos momentos certos, lá na frente, ele é achado por algum, é, por algum adepto a esses preceitos e aí passa a divulgar isso em momentos futuros, porque quando ele escreve, ele vê que isso não, a sociedade não está preparada, né, para receber isso. Então, o fato é que o Bardo Todol é aceito no Tibete como um livro sagrado e tem sido já por um bom tempo aceitado recitado diante dos mortos pelos lamas. Então, eles vão fazer esse recito ali no ouvido daquele que acabou de falecer, para que esses ensinamentos ressoam ali na mente daquelas pessoas que se prepararam para relembrar esses ensinamentos quando ele estiver nessa transição entre, né, o pós-morte, né? Sai aqui da vida, faz o pós-morte para depois ter o renascimento. Quanto às próprias fontes de Padmasambhava, a parte esses ensinamentos tradicionais convenientes que ele, sem dúvida, incorporou em alguns dos seus tratados, fomos informados por tradição oral, hoje corrente entre os lamas, que ele teve na Índia 8 gurus, cada um representando uma das 8 principais doutrinas tântricas. Então, da onde que vem o conhecimento do Padmasambhava? É porque ele tinha 8 mestres, 8 gurus, que também fazia parte de cada interpretação ali dessas doutrinas trânticas do budismo e também do hinduísmo, e isso fez com que ele tivesse um ensinamento mais abrangente, e aí daí ele vai fazer aí essa formação da ideia lamaica budista no Tibete. Como no caso do Bardo Todol egípcio, conhecido popularmente como o livro egípcio dos mortos, também o livro tibetano dos mortos, há sem dúvida o registro da crença de inumeráveis gerações no estado da existência do pós-morte. Então, eu queria fazer um paralelo com esse livro egípcio dos mortos, né? Tem vários paralelos iguais aqui. Não obstante, a tradução desse manuscrito tem sido inteiramente feita na presença do editor, em Gangtok, no Sikkim. O crédito principal desta edição deve ser dado ao falecido Lama Kazi Dava Sandup, que é ele que é o tradutor, né, que é um lama, junto com o editor, que é o Evans Wentz. Então, mas o editor está dando aí todo o crédito ao lama, que fez a tradução, e o objetivo de ambos, tanto do tradutor como do editor,
foi manter o mais estritamente possível a correspondência no sentido nas estruturas idiomáticas do Tibete e do inglês, né? Que eles passaram primeiro para o inglês e do inglês veio aqui para o nosso português. Ainda sobre a tradução e agora a gente já mudou um pouquinho aqui, né? Entramos na tradução e na edição. O tibetano de texto trântico como o nosso é especialmente difícil de verter para um bom inglês, e dado a concisão de várias passagens, foi necessário interpolar palavras e frases, colocando entre colchetes. Então, toda vez que tiver alguma coisa entre colchetes, ele coloca, né, o tradutor e o editor coloca ali as palavras para dar sentido à frase. Por isso que ele chama de interpolação, né? Ele vai interpolar ali as passagens para dar sentido à frase. Não, a frase fica meio solta, não dá para ter um entendimento. Mesmo para um tibetano, a menos que ele seja um lama e bastante versado em trantismo, como era no caso do nosso tradutor, aí do lama Kese, né? O Bardo Todol é um livro quase fechado, difícil de interpretar, difícil de entender. Sua profunda instrução lamaica, ele está falando aqui do lama, né? Sua fervorosa fé nos ensinamentos iogues superiores da grande escola perfeccionista do Guru Padmasambhava, sendo ele um iniciado da seita semi-reformadora conhecida como Gargyuta, fundada pelos grandes yogas Marpa e Miralepa, seu conhecimento prático nas ciências ocultas, conforme lhe foram ensinados por seu falecido guru em Butão, e seu notável conhecimento do tibetano e do inglês, tudo isso me leva a crer que dificilmente nesse século poderá surgir um estudo mais completo para traduzir o Bardo Todol que o falecido Lama Kese Dava Sandup, esse que foi aí esse lama, o grande tradutor. Então ele era muito versado no tibetano, no inglês, tinha muito conhecimento, com isso favoreceu, né, segundo aqui o editor, a tradução do tibetano para o inglês e depois do inglês para o português. Como seu discípulo íntimo por vários meses, aqui é o editor falando, né, reconheço formalmente essa dívida de gratidão e respeito que o discípulo sempre tem para com seu mestre. Então, aqui, né, Vinzuentes falando que como ele conviveu aí com o Lama, ele também tem uma dívida de gratidão por tudo que ele aprendeu com ele, né? Então, ele está falando aqui que o próprio editor não pode esperar num livro dessa natureza, que suas interpretações sobre questões controversas tivessem aceitação universal, tampouco pretende ter escapado de algum erro. Então, ele mesmo está falando que é difícil, e aí ele vai falar aí que vai homenagear aí o falecido, né, o Lama Kese Dava Sandup, que tem o termo de Kese, que indica sua alta posição social como um membro de uma família latifundiária de origem tibetana estabelecida em Sequim, nasceu em 17 de junho de 1868, né? Foi em Buchaduar que ele encontrou pela primeira vez esse guru, conhecido ali como Guru Eremita Nurbu, homem de vasto conhecimento, hábitos de vida estritamente ascéticas, do qual o tradutor recebia mais tarde iniciação mística. E aqui a gente vai terminando aqui essa ideia da introdução, falando aí um pouquinho dessa tradição, né, e também da edição do livro, né, o que veio de tradição. E com isso tudo que a gente viu aqui, a gente percebe que até Padmasambhava ele tinha essa ideia de as coisas acontecerem no tempo certo. E foi mais ou menos a ideia que nós pegamos aqui, né? O tempo para as coisas acontecerem. Sempre tem um tempo para as coisas acontecerem. Então a gente precisa também esperar o nosso tempo para as coisas acontecerem. O vídeo está bem extenso, então a gente já vai aqui falar do nosso exercício prático que nós fizemos, né? O que esses itens acrescentam à nossa compreensão sobre a continuidade
da mente e também da sua libertação. Isso aqui a gente fez um momento de partilha, conversamos, etc., lá no nosso grupo, no nosso encontro, né, que nós fazemos, o grupo de estudo, e ali a gente, cada um colocou um pouquinho aí desse exercício prático, e para nosso próximo encontro, ou nosso próximo vídeo, a gente vai entrar literalmente aqui no livro 1, na parte 1, que nessa parte 1 é o Shikai Bardo, então a gente vai falar exatamente só sobre o Shikai Bardo, e na parte 2, depois a gente vai entrar no Shonen de Bardo. E para o Shikai Bardo, as páginas são 166 a 188 desse livro, então agora a gente vai entrar mesmo nessa ideia dos bardos. Enquanto a gente estuda os bardos, a proposta aqui do exercício prático para a gente fazer a nossa reflexão, de que maneira esse texto nos convida a viver de forma mais consciente no nosso presente. Olha que interessante, né? Porque que o texto está falando da morte, mas de que maneira isso faz eu viver aqui forte no presente. E é isso, pessoal. Agradeço demais o nosso, né, mais uma vez aqui, compartilhamento desses nossos estudos. O nosso muito obrigado. Ficamos muito felizes pelas vibrações fraternas, amorosas de quem nos acompanha. Que esses estudos possam, de certa forma, fortalecer, né, algo que não tem nada a ver com a nossa cultura, com a nossa tradição, mas é bom que traz uma reflexão que a gente não está acostumado, que é o que vai acontecer após as nossas experiências aqui nesse mundo, na nossa vida pós a morte, e esse estudo vai trazer bastante dessas reflexões que a gente não tem aqui. Espero que a gente possa aproveitar de alguma maneira e trazer para o nosso presente esses ensinamentos, nos preparando para as próximas experiências, até a experiência pós-morte, né, nos reinos do céu, aonde que a nossa crença nos leva. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe nossos esforços. Até o nosso próximo encontro. Fiquem em paz, fiquem na paz do Senhor bendito.